todos vocês que me ouvem, bem-vindos. Meu nome é Sansão. Para muitos, sou uma lenda, um herói de força incomparável. Mas minha vida foi muito mais do que apenas façanhas físicas. Eu fui escolhido antes mesmo de vir ao mundo, e hoje vou contar a vocês a verdadeira história por trás dos feitos e falhas que moldaram meu destino. Minha história começa antes de meu nascimento, quando um mensageiro celestial apareceu a meus pais, que até então eram estéreis. Eles foram avisados de que teriam um filho, mas com uma condição. Esse filho seria consagrado a Deus desde o ventre. Assim, nasci sob um voto sagrado, o voto de Nazireu. Esse voto significava que eu nunca deveria cortar meu cabelo, nunca deveria tocar em nada impuro e nunca deveria beber vinho. Eu era, desde o princípio, dedicado ao Senhor. E em troca, Ele me deu algo extraordinário, uma força incomparável, algo que ninguém poderia compreender. Cresci sabendo que era diferente. Desde pequeno, era óbvio para todos ao meu redor que eu tinha uma força que não era natural. Mas com essa força veio uma responsabilidade enorme, uma responsabilidade que eu não compreendia totalmente. Naquele tempo, não entendia o propósito maior para o qual fui chamado, e não levei essa missão tão a sério quanto deveria. Isso me levou por caminhos de glória, mas também por trilhas de profunda dor e arrependimento. Na minha juventude, eu era impetuoso, guiado por meus desejos e pela necessidade de mostrar meu poder. Decidi me casar com uma mulher filisteia, algo que chocou meus pais. Por que se casar com uma filha dos nossos inimigos? Eles perguntavam. Mas eu estava determinado. Eu queria o que queria. E naquele momento, nada poderia me fazer mudar de ideia. Era o início de uma série de escolhas que eu não sabia que moldariam meu destino. Foi durante essa viagem que encontrei um leão. Ele veio até mim com fúria, mas eu senti a força dentro de mim crescer. Rasguei-o como se fosse um cabrito. Naquele momento, senti que nada poderia me parar. Mas essa confiança cega foi o primeiro de muitos erros. Usei minha força como um brinquedo, algo para me divertir e impressionar os outros, esquecendo que era um presente divino para um propósito maior. Quando retornei, encontrei mel na carcaça do leão e comi daquele mel. Um ato aparentemente inofensivo, mas que violava meu voto de pureza. Eu estava brincando com o sagrado, tratando de forma leviana o que deveria ser tratado com reverência. Este foi o começo da minha queda. No meu casamento, propus um enigma aos convidados filisteus, algo que só eu sabia a resposta. Mas minha noiva, pressionada e ameaçada, revelou o segredo. Eu estava furioso. Matei 30 homens filisteus para pagar a aposta e voltei para casa, deixando minha noiva para trás. Quando descobri que ela foi dada a outro homem, minha fúria só aumentou. Capturei 300 raposas, amarrei tochas em seus rabos e as soltei pelos campos dos filisteus, incendiando suas colheitas. Era uma guerra entre eu e eles, mas a verdade é que eu estava em guerra comigo mesmo, com minhas emoções incontroláveis e minha incapacidade de me submeter ao propósito que Deus tinha para mim. E então veio a batalha que marcou minha vida para sempre. 1000 filisteus vieram atrás de mim e eu estava sozinho. Mas encontrei uma queixada de jumento no chão e com ela derrubei cada um deles. 1000 homens mortos e eu ainda de pé. Naquele momento, senti que era invencível, que nada poderia me deter. Mas a verdade é que minha verdadeira fraqueza estava apenas começando a se revelar. E foi então que conheci Dalila. Ah, Dalila! Ela era linda, encantadora, e eu me apaixonei perdidamente. Mas os filisteus a subornaram para descobrir o segredo da minha força. Eu brinquei com ela como brinquei com todos os outros, enganando-a 3 vezes. Mas finalmente cedi. Eu estava exausto, confuso, apaixonado. Contei a ela que minha força estava no meu cabelo, e naquela noite, enquanto eu dormia, ela cortou minhas tranças. Quando acordei, meus inimigos estavam lá. E eu, que sempre fui invencível,
Estava fraco como qualquer outro homem. Eles me cegaram, me acorrentaram e me levaram embora como um prisioneiro derrotado. Passei o que pareceram ser anos preso, cego, moendo grãos como um animal. Minha força se fora, assim como minha arrogância. Eu estava destruído por dentro e por fora. Mas no fundo do meu ser, minha fé permanecia. Clamei a Deus, não por vingança, mas por redenção, por uma última chance de cumprir meu propósito. No dia da minha morte, os filisteus me trouxeram ao seu templo para se divertirem com o forte homem de Israel, que agora era um cego inútil. Mas eu sabia que meu fim estava próximo. Pedi ao Senhor que me desse força mais uma vez, para que eu pudesse cumprir meu destino. Apoiei-me nas colunas do templo, e com toda a força que me restava, empurrei. O templo desabou, matando todos, incluindo eu mesmo. Morri, mas levei comigo mais inimigos na minha morte do que em toda a minha vida. Finalmente, eu tinha cumprido meu propósito. A história é complexa. É uma história de força, sim, mas também de desobediência, vulnerabilidade e, acima de tudo, de redenção. Fui abençoado com um dom divino, mas deixei que minha arrogância e meus desejos me afastassem do meu caminho. É fácil me ver como um herói, mas, no final das contas, sou apenas um homem, falho e suscetível a tentações como qualquer outro. Minha força física era incomparável, mas minha fraqueza espiritual foi o que quase me destruiu. Hoje, vocês podem não ter a força física que eu tive, mas enfrentam batalhas igualmente difíceis. Talvez suas lutas sejam internas, talvez com outras pessoas, ou com as próprias circunstâncias da vida. E como eu, vocês podem se sentir fracos, cegos e sem esperança às vezes. Mas lembrem-se, Deus nunca abandona aqueles que clamam a Ele. Mesmo nos meus momentos mais sombrios, quando perdi tudo, minha fé foi a única coisa que permaneceu. E foi essa fé que me deu a força para realizar o meu ato final. Um ato que trouxe justiça ao meu povo, mesmo que às custas da minha própria vida. A verdadeira força não está apenas nos músculos ou na capacidade de vencer batalhas físicas. A verdadeira força vem de obedecer a Deus, de manter a fé, mesmo quando tudo parece estar contra nós. Eu aprendi, tarde demais, que a força física sem sabedoria e sem fé é apenas um caminho para a destruição. Mas, mesmo nos momentos de maior fraqueza, há esperança. Minha morte não foi em vão, porque através dela, o plano de Deus foi cumprido. Eu fui um instrumento, mesmo em minha fraqueza. Então, o que podemos aprender da minha história? Talvez seja que, apesar de nossas falhas, há sempre uma chance de redenção. Que mesmo quando caímos, podemos nos levantar, pedir perdão e fazer o que é certo. Minhas escolhas me levaram a um fim trágico, mas também a uma vitória final. E assim como eu, vocês também têm a escolha de como viver suas vidas. Espero que aprendam com meus erros, que escolham a sabedoria e a fé, e que usem a força que têm para cumprir o propósito que Deus tem para vocês. Obrigado por me ouvirem. Minha história é uma advertência, mas também uma mensagem de esperança. Se eu, com todas as minhas falhas, pude encontrar redenção, vocês também podem. Que a força e a fé estejam com vocês, sempre. Amém.